O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a cura a Deus? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Eu sou o Senhor dos vivos e dos mortos. Vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs. A palavra deste 24º domingo do tempo comum tem como chave o perdão. Apresenta-nos um Deus que ama sem medida, sem limites, sem cálculos, e convida-nos a assumir uma atitude semelhante para com os irmãos e irmãs que diariamente convivem conosco. Não é aqueles que estão longe. Essa atitude do perdão
são com aqueles que estão todos os dias do nosso lado. Porque o amor é o distintivo do cristão. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, é a continuidade do evangelho do domingo passado, que tratou da correção fraterna, atitude que exige a capacidade de perdoar mutuamente os irmãos. Amar significa desejar levar as pessoas para o céu. Junto com o amor, o perdão constitui o núcleo central do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é elemento essencial para a vida da comunidade cristã e de cada pessoa em particular. O amor é o distintivo de todo cristão. O Evangelho fala-nos de um Deus cheio de bondade e de misericórdia, que derrama sobre os seus filhos e filhas de forma total, ilimitada e absoluta o seu perdão. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27, deixa claro que a ira e o rancor são sentimentos detestáveis até para os pecadores. São sentimentos que não são úteis à felicidade e à realização plena do ser humano. E você ainda guarda esses sentimentos no coração. Será por quê? Por falta de conhecimento da palavra? Ou porque é cabeça dura? Ou porque gosta de sofrer? Mostra-nos como é contraditório esperar o perdão de Deus e recusar a perdoar o irmão. Isso é muito contraditório. E avisa a palavra que a nossa vida nesta terra pode ser estragada por sentimentos que só geram infelicidade e sofrimento. Pensa nos mandamentos e não guarde rancor do teu próximo. Nós ouvimos isso na palavra. Na segunda leitura de São Paulo à comunidade de Romanos, capítulo 14, ele diz que a comunidade cristã tem que ser o lugar do amor, do respeito pelo outro, da aceitação das diferenças, do perdão. Ninguém deve desprezar, julgar ou condenar os irmãos que têm visões diferentes da sua. O amor é o distintivo do cristão. Logo, são indispensáveis a tolerância, o respeito e a aceitação das diferenças entre os membros da comunidade cristã, para que a fraternidade seja vivida. Ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. E isso só é possível com a disposição para amar e perdoar sem limites, na certeza de que todos pertencem a Jesus Cristo. Você pertence a Jesus? Fala aí no seu coração se você pertence. Ah, será? Eu tenho lá minhas dúvidas. Pertence mesmo? E por que ainda não está seguindo a sua palavra? Por que ainda você não é um discípulo autêntico? Então precisamos ter essa clareza no nosso coração, porque o amor é característica do cristão. O amor é o distintivo do cristão. O perdão não é um assunto novo na Bíblia, como nos mostra na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Com efeito,
Na época, os rabinos recomendavam que o perdão deveria ser dado até 3 vezes à mesma pessoa. A pergunta de Pedro já mostra uma superação. Pedro supera essa mentalidade. Ele vai um pouquinho além. Ele passa do dobro. Ele pergunta para o Senhor: até 7 vezes? Não sabemos, mas talvez Pedro esperasse um elogio, porque o povo gosta de elogio. Pedro também talvez esperasse um elogio do Senhor Jesus para esse motivo, porque ele superou, ele foi além. Os rabinos diziam que era somente 3 vezes, ele perguntou para o Senhor: até 7 vezes? Mas como somos bobinhos, ficamos atrás de elogios. Se você ficar atrás de elogios, você não vai para os céus. Tem gente que só vive de elogios, mas mesmo assim, dando um passo a mais em relação ao que era recomendado na época pelos rabinos, a mentalidade de Pedro continuava limitada à quantidade, uma mentalidade matemática. A resposta de Jesus ensina a romper todos os limites. Ele diz 70 vezes 7. Embora contável, esse número indica a amplitude, pois as relações na comunidade cristã não podem ser atreladas a cálculos matemáticos. Há pessoas que dizem que é difícil perdoar. Realmente. No entanto, creio que esta afirmação surge porque muita gente não sabe ao certo o que é perdoar. E talvez você seja uma delas, que traz no seu coração e que acha que é bonito trazer no coração rancores, ódios, vinganças, e aproxima da comunhão, quer Jesus na hóstia, mas não quer Jesus na palavra. Te peguei, hein? Jesus não é mudo, ele fala. Tem que estar em comunhão com a palavrinha dele para receber ele na hóstia. E daí? Como fica? Então, meus queridos irmãos, neste ensinamento de Jesus, aprendemos que devemos perdoar 70 vezes 7. Isto é, sempre, sem limites. Não existe limites para nós. Mas você poderia então perguntar para o padre: o que é perdoar? E eu começo dizendo para você que talvez você acha que perdoar é sentimento. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é também esquecer tudo como se você tivesse uma amnésia. Perdoar é decisão. Há pessoas que se recusaram de perdoar as outras e acabaram doentes e estacionadas no tempo. Amados, você sabia que a falta de perdão pode causar doenças terríveis em você? Você sabia que há pesquisas científicas que mostram que através dos dados coletados, que muitas doenças estão relacionadas com a falta de perdão? Você sabia?
Por isso, você precisa urgentemente perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, o seu cunhado, a sua cunhada, os seus filhos. Você precisa urgentemente perdoar seus vizinhos, perdoar seus colegas de trabalho, seu patrão, seu encarregado. Você precisa urgentemente perdoar seja quem for, e é agora. Senão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar na pior. Pois se não perdoamos uns aos outros, também Deus não nos perdoará. O amor é o distintivo do cristão. Algumas pessoas dizem, espero que não seja você, eu perdoo, mas não consigo esquecer. Ou, não quero nem mais ver aquela pessoa. Você acha que isso é perdão? Está enganado. Você imaginou se Jesus esquecesse de você? Mas quando Deus nos perdoa alguma falta cometida, você fica tão feliz como se nunca tivesse pecado. E Ele, na sua infinita bondade, não se lembra mais. Mas, meus queridos, nós também temos que fazer o mesmo, isto é, perdoar e esquecer o mal que nos fizeram, tirar do coração as ofensas cometidas contra nós, sem ficar remoendo o tempo todo. Tem pessoas que ficam ali remoendo o tempo todo com tantas coisas que tem na vida e que são belas, preferem ficar remoendo mágoas, ressentimentos, ódio. Que coração é esse? Tira essas ofensas, aceita Jesus Cristo, aprenda com a sua palavra. Está com dificuldade ainda? Tem o padre para te ajudar. Para isso existe a igreja, para te salvar, para te levar para os céus. Porque amar é o distintivo do cristão, e só entra nos céus os reconciliados. Não pense você que você vai entrar nos céus com o coração cheio de ressentimentos. Amar é o distintivo do cristão. Então, meus queridos, sabemos que ficam sequelas quando os outros nos maltratam, nos caluniam, mas nós sabemos também que é preciso dar o perdão e que o tempo auxilia, bem como também a graça de Deus, ela é infinita, como nós ouvimos no Santo Evangelho. Se alguém o ofender, perdoe-lhe no mesmo instante, não deixe para depois. Muitos de vocês vão deixando para depois, empurrando com a barriga, pois à medida que o tempo passa, o rancor aumenta, começa a brotar no seu coração esta raiva e tantos outros sentimentos, e a comunhão com Deus fica cortada. Você entra na desgraça, porque perde a graça. Meus queridos irmãos, significa que não há limites para o perdão. Assim, o perdão é também o meio mais eficaz para combater a violência. Por isso a sua prática é ilimitada e indispensável na comunidade cristã.
Para ficar bem claro, Jesus conta a parábola do servo malvado ou perverso. Ele conta com dois objetivos. O primeiro é mostrar a abundância do perdão ilimitado de Deus para conosco. Ele morreu na cruz. Lembra sempre da Sexta-feira Santa. Se você quer perdoar o outro, lembra da Sexta-feira Santa. Jesus foi julgado injustamente, caluniado, blasfemado, torturado, em todos os sentidos que você pensar de tortura, distanciado de todas as pessoas próximas dele, inclusive de sua mãe, que não pôde estar muito perto, mas estava bem mais distante. Morreu na cruz, pregado. Olha que forma violenta. E lá na cruz, ele olhou para todos e suplicou ao Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. O amor é o distintivo do cristão. E o segundo objetivo é mostrar como é contraditório pedir o perdão para Deus quando não há na tua pessoa a disposição de perdoar ao próximo, também de modo ilimitado. Vocês ouviram muito bem a parábola. Precisamos ter compaixão do outro. Você quer o perdão de todas as suas dívidas, mas não perdoa o que o outro lhe deve. A enorme fortuna perdoada pelo patrão ilustra a infinita misericórdia de Deus. A maldade do empregado, ao não perdoar uma dívida pequena de um companheiro, não era uma pessoa qualquer, era de um companheiro, denuncia a hipocrisia humana. A falta de perdão entre os membros da comunidade traz consequências desastrosas, irrecuperáveis e irreparáveis. Estou falando na comunidade cristã, mas você não está somente aqui. Você também faz parte da comunidade familiar, da comunidade social. Deus nos perdoa sempre, e o seu perdão é independente dos nossos méritos. Deus revelou ao longo da história da salvação o seu amor gratuito e nos convida a repetir esse amor no nosso relacionamento para com o próximo, porque o próximo é o meu companheiro, é imagem e semelhança de Deus. O amor necessariamente passa pelo perdão. Tem pessoas que acham que ama e que não precisa perdoar. Amor e perdão são duas coisas que andam bem juntinhas e que faz parte da nossa vida. Peçamos a graça de amar sem reserva. Peçamos. Pensar significa orar. Ora para amar sem reservas os irmãos e irmãs que Deus nos concedeu. Deus não te concedeu inimigos, não. Deus te concedeu irmãos e irmãs. O inimigo é Satanás. O amor é o distintivo de todo cristão. O Papa Francisco explicou: não é fácil perdoar, porque o nosso coração egoísta está sempre apegado ao ódio, às vinganças, aos rancores. Todos vemos famílias destruídas por ódios familiares que passam de geração em geração. Irmãos que diante do caixão de um dos pais
não se saúdam porque levam adiante rancores antigos. Parece que o apegar-se ao ódio é mais forte do que o apegar-se ao amor. E este é propriamente o tesouro, digamos, do diabo. Ele esconde-se sempre entre os nossos rancores, entre os nossos ódios, e faz-os crescer, mantendo-os ali para destruir. Destrói tudo, e muitas vezes destrói por coisas insignificantes, nos ensina o Papa Francisco. Então, meus queridos, só o perdão nos alivia do peso da vingança. Só o perdão nos alivia do peso da vingança. O amor é o distintivo de todo cristão. Não foi por acaso que Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, fez questão de inserir a seguinte frase: perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E você reza o Pai Nosso várias vezes por dia e ainda não aprendeu a rezá-lo na sua profundidade? Amar significa desejar levar as pessoas para os céus, porque eu também quero ir, e se eu também quero ir, eu preciso perdoar. Os céus é a casa dos reconciliados, não é a casa do povo que se odeia. Aí é o inferno. Da mesma maneira que recebemos o perdão de Deus, saibamos transmiti-lo aos nossos irmãos, como forma mais nobre do amor que deve reinar na terra. Jesus nos pede que o rancor, a raiva, não tenham lugar no nosso coração, pois todos pertencemos a Ele, que morreu e foi ressuscitado por amor de cada um de nós. Quando Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, estava a dizer que, se for necessário, devemos perdoar 490 vezes aquele irmão que pecou contra mim. Isto é, perdoar sempre, sem esmorecer, sem ficar com mimimi, com reclamações, porque é assim que Deus faz conosco até hoje. Ele nos perdoa sempre. Portanto, trata-se de tomar uma decisão. Perdoar é uma decisão hoje, aqui e agora. Decida-se por uma vida melhor, meu querido irmão. Decida-se pelo amor e não pelo ódio. Decida-se pelos céus e não pelo inferno. Decida-se a amar aquelas pessoas que Deus colocou na sua volta, para que você os santifique, mas que você também seja santo. Muitas vezes o outro pisa no nosso pé, ou no nosso calo, como vocês dizem, para que possamos exercitar o amor, porque o amor é o distintivo do cristão. Os seguidores do Senhor devem ter presente em sua vida que há algo de fundamental que nos une a todos, que é Jesus Cristo, o Senhor dos vivos e dos mortos. O amor é o distintivo de todo cristão. Só o perdão alivia e restitui as dores. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje a amar e perdoar, porque o amor é o distintivo do cristão.